Eu poderia entender o comportamento do leitor como uma grande competência e cada uma desses itens com habilidades. Eu poderia trocar o termo conteúdo que você usa por habilidades a serem desenvolvidas ou habilidades a serem aprendidas pelo aluno? Habilidades, da forma como é usado esse termo em algumas outras instâncias, inclusive no SAEB, tem a ver com capacidade de leitura e não com procedimento nem comportamento. A gente só não chegou lá em capacidade ainda. Algumas pessoas usam habilidade e capacidade como sinônimos. Como a gente não está num fórum que a gente vai discutir as implicações de usar isso como sinônimo, então deixa para lá, tá certo? Então, há autor que usa como habilidade e há autor que usa como capacidade. E há autor que usa como competência. E há autor que diz que competência, habilidade e capacidade não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Há quem diga que a habilidade é menor, capacidade é saber usar aquela habilidade para ler e competência é tudo aquilo que é construído quando eu articulo todas as capacidades já construídas pelo sujeito. Então, que um está dentro do outro. Eu gosto dessa explicação, certo? Acho que ela é mais adequada para aquilo que a gente trabalha. Mas, do ponto de vista teórico, a gente tem muitas posições diferentes. A própria Roxane, se vocês forem pegar o texto dela, ela vai usar o termo capacidades, porque ela acha mais adequado do que habilidades, considerando a referência teórica da qual vem o termo habilidades. Então, ela escolhe chamar de capacidade, por causa da referência teórica. E não chama de competência, não chamaria nunca, porque ela é linguista e competência está ligada a uma matriz teórica que diz que competência está relacionada ao inatismo, está relacionada ao linguista Chomsky, que ele divide a competência leitora ou de linguagem em dois grandes tipos de conteúdos, né? A performance e a competência. Então, a performance é o uso e a competência é inata. Então, a Roxane nunca usaria competência por conta dessa referência da linguística. Mas, do ponto de vista das teorias de aprendizagem, competência já tem outro sentido, tá certo? E acho que não tem nenhum problema a gente usar. Eu falando agora, né? Não tem nenhum problema usar competência. Agora, entre habilidade e capacidade, a gente vê o uso dos diferentes termos para significar uma mesma coisa, por exemplo, né? Voltando aqui, um exemplo de exercício para se trabalhar com determinados procedimentos de leitura. Para se priorizar o foco em procedimentos de leitura. Não significa que só está sendo mobilizado pelo sujeito procedimento de leitura. Isso é impossível. Toda vez que eu trabalho com leitura, eu mobilizo os 3 tipos de conteúdo. Mas a gente vai priorizar um no encaminhamento da atividade, que é procedimento, por exemplo. Eu posso pegar, por exemplo, os meninos estão estudando qualquer conteúdo de qualquer disciplina que vocês queiram, né? Eu tinha colocado até na proposta um exemplo. Estão estudando biomas brasileiros, por exemplo. Então, vamos ensinar os meninos a terem procedimentos de leitura adequados para selecionar material de leitura adequado à finalidade que está posta. Eles têm que escrever sobre biomas brasileiros. Eu levo, por exemplo, um monte de livro para os meninos. Peço para eles se organizarem em grupos, tá certo? E aí eu seleciono um monte de materiais variados, revista, livros, etc. e tal, para cada grupo. E dou para cada grupo. Aí eu digo assim, bom, todos vocês agora, em material que tenha informação e material que não tenha informação, certo? Porque a minha intenção agora não é tematizar o conteúdo do texto, que é biomas brasileiros. Eu quero tematizar procedimentos de seleção de material. Para aprender a escolher livro na biblioteca, quando eu for pesquisar, para aprender a selecionar livro, quando eu for comprar e etc. Então, distribuo os livros. Aí eu digo assim para eles, muito bem, agora, sem abrir o livro, vocês vão separar os materiais que possam ter alguma coisa sobre esse conteúdo, por exemplo. Então, eu separo. É óbvio que eles vão mobilizar capacidades de leitura, né? Portanto, de antecipação, de conteúdo, de inferência a partir do que está lido. Mas eu estou tentando priorizar procedimento. Então, por isso eu digo, sem abrir. E aí eu tenho que olhar qual é o procedimento que ele vai ter. Ele vai ler a capa? Ele vai ler a contracapa? Dos índices linguísticos todos que estão postos, quais ele vai priorizar? Ele vai olhar para as imagens? Ele vai olhar só para o texto verbal? Então, eles vão separar. Quando eles separarem, eu vou dizer para cada grupo, então, né? Passo em cada grupo e vão... Como foi que vocês selecionaram esse? Por que vocês selecionaram? Onde tem pistas de que nesses tem?
Ah, aqui. Então, eles vão ler aqui, só podem ler na capa e na quarta capa, e na lombada, tá certo? Não tem outro lugar para ler porque eles não puderam abrir. Então, é um procedimento. Esse procedimento significa o quê? Significa ir para cá, e, obviamente, como eu estou lendo, eu estou lidando com material linguístico, então, capacidade de leitura e conhecimentos linguísticos, discursivos, linguísticos, textuais, etc. e tal, vão estar implicados na compreensão disso, né? Mas eu estou priorizando o procedimento. Que procedimento é esse? De ler fora do livro, antes de ler dentro do livro, quando eu vou selecionar. Porque ele pode ter pistas interessantes. E eu uso se eu quiser, mas a intenção é, eu preciso aprender que existe essa possibilidade, tá certo? Se eu vou querer ou não vou querer usar depois, isso é questão dos alunos. O que eles precisam é aprender a usar. Bom, selecionaram? Selecionaram. Então, agora, vocês podem abrir só a primeira capa e a quarta capa. E eu falo e mostro, né? Para eles saberem do que eu estou falando. E aí vocês vão confirmar. Nesses que vocês disseram que tem mesmo? Então, o que eu priorizei? Um procedimento de exploração externa, depois estou indo. Já que esse portador tem orelha, ó, esse não tem, tá certo? Então, quando eles abrirem, eles vão ler. O que eles vão olhar? Eles vão olhar aqui no verso da capa e vão olhar na primeira página, ou seja, na segunda capa. E eles vão olhar para a quarta capa, e como eles vão poder abrir, eles vão ver se tem orelha, né, ou não tem orelha, e vão ver o que tem aqui nesse final do livro. Então, eles vão abrir o livro e vão ver onde mais eles podem obter informações. Eles podem ver que, se tiver uma orelha, eles vão procurar na orelha, é o caso desse aqui, por exemplo, então eles podem procurar informação na orelha. E, no geral, a capa introdutória, ou seja, a primeira capa, essa primeira capa aqui, não tem nada que adicione, no geral, né? E quando eles olharem para cá, a mesma coisa. Eu posso olhar na orelha e posso olhar aqui. Aqui, no geral, também não tem informação que acrescente, é mais a orelha mesmo. Então, qual é o procedimento? Aprender que na orelha pode ter informações sobre o conteúdo do livro e usar esse procedimento. Então, eu estou lidando tanto com o conteúdo, que é de conhecimento do portador, quanto com o procedimento de leitura. As duas coisas não se descolam. Eu é que estou priorizando o procedimento. Então, eles fizeram isso, aí eu vou dizer assim, bom, então agora, por que vocês acharam que nesses tem? Aí eles vão dizer quais foram as pistas. Ah, porque aqui fala disso, disso, disso. Aí o outro vai falar assim, ah, porque aqui fala disso, disso, disso. Então, tá bom. Se se sustentar, tudo bem. Se não se sustentar, eu problematizo.